sejam bem-vindos a mais um Economia ST Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gene. Eu sou Ana Paula Dalck, host do podcast e fundadora do Economia SC, e hoje a gente recebe a Adriana Bombassaro, que é cofundadora da Fast Beauty. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana Paula. Obrigada pelo convite de estar aqui para conversar um pouquinho hoje. Então tá, a gente vai começar então falando um pouquinho de quem que é a Adriana antes da Fast Beauty. Eu acredito que tu tem aí uma trajetória profissional que tenha, né, muita história para contar, então a gente vai começar desse ponto. Bom, eu tenho uma trajetória de 24 anos de carreira, né? Eu sou formada em Ciências da Computação pela FURB, mas sempre me desenvolvi e tenho cursos especializados em gestão de empresa. Sempre adorei gestão de empresa. Então, eu comecei em Blumenau aqui com uma oportunidade trabalhando numa construtora. Jamais saberia eu que depois viria a trabalhar para o setor da construção civil novamente. E eu comecei como estagiária de programação numa fábrica de software. Descobri por 6 meses que trabalhar só eu e o computador não era a minha praia, eu quase desisti. Conversar com o computador não era comigo, era conversar com pessoas. Eu sempre precisei e gostei muito de trabalhar com pessoas. Então, o meu gestor, vendo isso, né, logo me promoveu para a área de suporte ao cliente, suporte ao usuário, e aí eu tracei toda uma trajetória de 21 anos, né, nessa carreira executiva, onde eu cheguei a gestora de projeto, diretora da área de software, depois fui convidada a desenvolver uma área de produtos para essa fábrica de software, né? Eles queriam fazer a transição deles para uma área de produtos, onde nós desenvolvemos um produto lá em 2010, mobile, né? Onde a gente nem tinha tanta infraestrutura como a gente tem hoje, para o setor da construção civil, especificamente lá para dentro de um canteiro de obras. E aí eu tive a grande oportunidade de trabalhar um job rotation sem sair dentro de uma empresa. Por quê? Porque nós trabalhamos como uma unidade de negócio. Então eu tive que aprender um pouquinho de como era marketing, recursos humanos, contabilidade, finanças, né, implantação, suporte, tudo isso eu tive que aprender para poder desenvolver uma área de um produto que iria ser vendido como SaaS. E aí galguei todos esses cargos dentro dessa empresa, mas em 2020 eu estava incomodada, né? Cheguei ao topo da minha carreira, para onde eu vou, né? E aí, no dia 9 de março de 2020, acabei me desligando da empresa. 10 dias depois, tivemos o lockdown da pandemia e fiz um período sabático, né? E eu tinha a ideia de desenvolver um produto meu, né? Montar uma empresa. E aí, engraçado, o Jean me convidou, meu sócio hoje, me convidou para um café, para a gente conversar, porque eu havia sido palestrante num evento dele para o setor da construção civil. E aí, estamos aí até hoje, como sócios agora, depois de um café desses. Sim, tu comentou do ponto ali que tu teve 6 meses né, de programação, né, de você e o computador, e acredito que na época não era tão real, né, essa realidade de o chefe, né, o gestor, ver essa necessidade do próprio funcionário de talvez realocar em alguma outra área, de fazer essa mudança. Acredito que antigamente não era tão, né, normal essa questão, era você contratado para tal função, ali você ia exercer daquela forma. E aí ele percebeu isso, você com 6 meses de trabalho, né? Como é que foi na época essa conversa? Era de fato algo mais aberto, que era dele mesmo, de ter essa visão? Você que tomou a iniciativa e pediu para mudar? Como é que foi essa transição? Olha, eu vou dizer que ele estava até à frente do tempo dele, porque foi ele que me Uhum. chamou. Olha, Adriana, ok, o teu trabalho, né, na programação, porque eu era estagiária ainda, né, então tu estava aprendendo. Não é a programação que existe hoje, né, era linha de comando mesmo, era programação DOS, a gente ainda programava em grandes computadores. Então, um tempo depois é que começou a transição para o Windows, essas coisas todas, então era um código de programação mais pesado mesmo. E ele me chamou, olha, né, eu percebo nas tuas interações com os teus colegas que você tem uma grande aptidão para trabalhar numa área que a gente está estruturando agora, que é o suporte ao cliente. Trabalhar com o cliente, a gente gostaria de trabalhar de uma forma diferenciada. Uhum. E, assim, me surpreendeu, né, mas
Desde o momento que ele me colocou lá, eu sempre amei trabalhar com pessoas, conversar, resolver problemas, porque quando você trabalha no suporte, o pessoal de TI sabe, né? Ninguém liga para te dar bom dia, todo mundo liga porque tem um problema e precisa ser rapidamente atendido. E sempre entender o cliente, para mim, foi algo apaixonante. Sempre gostei muito de entender o problema do cliente, de me colocar no lugar dele para trabalhar. E isso eu trago hoje para dentro da própria Fast Build. E naquela época também era a realidade que você era uma das únicas mulheres no setor de tecnologia. Como é que era? Bom, é um setor majoritariamente masculino hoje, imagina 24 anos atrás. Quando eu fiz a minha faculdade, eram 50 alunos, tinham 5 mulheres. Na formatura, se formaram 3 mulheres, né? Então, eu sempre trabalhei em equipes de 90, 95% homens, Uhum, né? Tiveram desafios, sim, mas eu sempre me pautei na questão de mostrar o quanto eu conseguiria uhum. entregar os resultados que eu conseguiria entregar. Então, nunca me deixei levar por situações que, né, porventura colocassem a gente, mulher, numa situação de hum, menos eficiente, menos capaz, nunca me deixei por isso, né? Sim. Tanto que nesta empresa eu também fui a primeira gerente de projetos mulher a ser promovida. Ah, que bacana. E aí, já entrando ali nesse teu desligamento, né, e nesse período sabático que você nomeia e depois o cafezinho, de fato já era também uma vontade tua, mas foi nesse período ali que você decidiu de fato empreender, né, que foi a virada de chave. Qual que Sim. foi o teu pensamento nesse momento? Meu pensamento nesse momento foi assim: eu gostaria muito de ter um propósito meu para trabalhar, algo para entregar diferente na sociedade, né? E Uhum. claro, ligado ao ramo da tecnologia, porque eu sempre entendi que a tecnologia ela vem para ajudar na transformação das pessoas e dos processos. Sozinha ela não faz nada, né? A gente de TI sozinho é um bando de nerds que mas se você unir a mudança que as pessoas precisam fazer aos processos, você traz em tecnologia muita diferença, né? Você faz a diferença em muita coisa. Isso sempre me motivou bastante, né? E aí, nesse período sabático em que a gente ficou todo mundo trancado, né? Tava eu e minha filha em casa, isso me motivou a pensar o que que eu gostaria de fazer, né? E Uhum. aí, sempre voltado mais para o lado de trazer uma experiência diferente para o cliente. Né? E aí casou com o convite do Jean para um café onde a gente ia discutir sobre uma área comercial, né, que talvez pudesse fazer parte das duas empresas e acabamos unindo as ideias e construindo hoje o que é a Fast Build. E aí a startup já existia por ele ou ela começou de fato com vocês dois? Ou você entrou um pouco mais tarde? Como é que A foi? startup já existia Já por ele, o existia. Jean fundou a Fast Build em 2019, Uhum, né? Já ele tinha um MVP de manual do proprietário já em utilização por 2 ou 3 construtoras, uhum. e aí eu expus também para ele a minha ideia, que casou muito com essa experiência do cliente, e a gente se uniu para desenvolver isso. Em novembro de 2020, a gente lançou a primeira versão do que é hoje a solução da Fast Build. Legal. E aí, queria que tu comentasse também um pouquinho, já que a gente está no mês das mães, né, que é o Dia das Mães, um pouquinho dos teus desafios e oportunidades de ser empreendedora, né? Agora você é de fato uma empreendedora e mãe no mercado de tecnologia, né? Tu já comentou que não teve, né, não se colocou nessa posição de, por mais que é majoritariamente masculino, você sabe mostrar o seu resultado, sua competência, enfim. Mas qual que é, esse equilíbrio de pratos que você faz no dia a dia, sendo mãe e empreendedora ao mesmo tempo? Bom, Ana, assim, é um desafio, né? Não vou dizer que não é um desafio conciliar a maternidade com a carreira profissional, ela é um grande desafio. Mas quando eu me tornei mãe, eu decidi que tanto a minha carreira quanto o meu papel de mãe, eles teriam pesos parecidos. Uhum. Porém, a minha filha sempre foi a minha prioridade. E aí, como eu trabalhei isso, né? Trazendo ela para o meu mundo, né? Então, quem me conhece sabe, a Paola está comigo, a Paola vai em eventos, a Paola participa de reuniões. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ela, através até do meu exemplo, que é possível, né? Você ser mãe,
ter uma carreira e um sonho profissional sendo realizados ao mesmo tempo, né? Então, eu quero ser um exemplo para ela, mas não é fácil, né? Nem sempre dá tudo certo, nem sempre você consegue conciliar, mas se você tornar isso mais leve, fica mais fácil de você conduzir, né? Uhum. E mostrar pelo exemplo para ela que ela também pode construir isso, né? Acho que esse é o maior legado que eu posso deixar para minha filha. Ela pode construir a carreira dela, né? Enquanto ela me dá o direito, né, de poder ser a mãe dela e realizar o meu sonho profissional. E acho que eu até vou entrar nessa questão que tu comentou antes comigo, que tu teve aos 41. E acho que hoje uma Exato. tendência, né, principalmente de mulheres que querem ter uma carreira mais consolidada, é de ter filhos, né, com um pouco mais de idade, né, com um pouco mais tarde do que era, sei lá, 10, 15 anos atrás. Sim. Como que tu acha que isso te ajudou também de alguma forma? Porque de qualquer forma tu passou, né, anos dedicando à carreira, né? Não que fosse uma prioridade, uma vontade, mas de fato tu passou. E como isso te beneficia hoje, né? Porque agora ela está com 10 anos, daqui a pouco já está também trilhando a sua própria carreira. É verdade. Bom, como eu comentei antes contigo, né? Eu acho que ela veio no momento certo, onde eu tinha já um equilíbrio para ser uma mãe mais presente, mais compreensiva, porque quando a gente é mais jovem, a gente também tem muitos medos, né? Não que com 41 eu também não tivesse alguns medos ao ser mãe, mas eu acho que ela veio no momento certo em que eu também já tinha conseguido trilhar a minha carreira, né? Provar o quanto profissionalmente eu era capaz e conseguir ver que eu conseguia equilibrar as coisas, porque nem sempre, às vezes, a gente consegue ver isso, né? Que a Uhum, gente consegue equilibrar e que tu consegue usar a tua rede de apoio. Né? Que às uhum. vezes nós mulheres não queremos usar uma rede de apoio para nos ajudar em alguns momentos, e a gente tem que usar, né? A gente tem que saber usar essa rede de apoio, e eu acho que ela veio no momento certo, né, me dando o equilíbrio. Hoje ela é minha parceira, né? Hoje ela brinca, às vezes ela fica vendo a mãe trabalhando, ela brinca de que ela quer trabalhar na Fast Beauty, né? Coisas de criança, né? A futura estagiária do. Agora entrando um pouquinho, né, sobre a Fast Beauty em si, né? Eu queria que tu Uhum. comentasse que problema de fato a Fast Beauty resolve, como funciona na prática, no dia a dia, diferenciais e um pouquinho também do tamanho do mercado que vocês atuam, porque construção civil, se a gente for olhar, é um Brasil enorme, né, para vocês É. atuarem. Então, como é que está o momento de vocês? Bom, a Fast Beauty, nós temos uma solução para o mercado da construção civil focada na gestão de pós-obra, onde nós entregamos uma solução que ela une toda a eficiência operacional que a construtora precisa, com números, com indicadores, para que ela melhore o produto e melhore a performance dela e entregue uma experiência memorável para o cliente da construtora. Ou seja, que ela consiga atuar no que hoje muito se fala, que é você ter o teu consumidor, o teu cliente no centro das decisões dos teus negócios. E a Fast Beauty traz isso fazendo de que forma? O nosso diferencial é que a gente desenvolve a solução com as construtoras. Hoje, inclusive, Uhum, nós temos aqui em Blumenau várias construtoras que são nossas conselheiras no momento de desenvolver a solução. Porque eu trago a interatividade, eu trago a inovação, mas a dor quem tem, o negócio quem toca é a construtora no dia a dia. E como uhum, é que a gente faz isso? De uma forma incremental, trazendo o conceito de uma tecnologia adaptativa. Eu não preciso ser totalmente disruptivo. Eu posso fazer melhorias incrementais, posso também ter inovações disruptivas, mas eu vou aos poucos trilhando isso com as construtoras, uhum. né? Então, esses dias eu fiz uma mentoria com os diretores de uma construtora para entender como eles trabalhavam o spin, né, de vendas deles dentro do mercado imobiliário, para poder entender o que fazia ele comprar, o que ele tinha de problema que eu poderia resolver. Então, acho Uhum. que isso faz com que a Fast Beauty traga o seu cliente e a gente tenha tão bons depoimentos, né? Tantos clientes que nos indicam ao longo aí da sua jornada. O mercado da construção civil, como tu falou, é um mercado grande, né? Nós temos aí, segundo o CAGED, mais de 89 mil construtoras no Brasil, né? Mas aí você precisa ir
fazendo o teu funil, né? Uhum. E aí tem algumas que ainda não estão no estágio, que entendem o quanto uma tecnologia pode mudar, algumas não têm ainda o tamanho e braço suficiente para adotar uma tecnologia, né? Uhum. Então, hoje, nós miramos um mercado aí em torno de 2 a 3 mil construtoras que já estão no estágio de trabalhar essa questão, né, de gestão de pós-obra, melhoria dos seus produtos e uma experiência para o cliente. Hoje a Fast Beauty está em 14 estados do Brasil. Nós temos mais de 630 empreendimentos das construtoras sendo gerenciados na plataforma e mais de 55 mil usuários com acesso aos dados e à tecnologia que a gente entrega. Uhum. Queria que tu comentasse um pouco de como é a experiência para quem usa de fato a solução de vocês, né? Eu acho que eu lembro de um exemplo de outra entrevista que vocês me deram, que assim, nem todo o encanamento é certinho, de acordo com o que está no papel. Vocês fazem de fato essa personalização de mostrar lá com o QR Code que escaneia e mostra certinho, né? Cada apartamento, enfim. Queria que tu comentasse um pouquinho de como é no dia a dia para quem está usando a plataforma de fato. Legal, Ana. É exatamente isso que você comentou. A tubulação nem sempre ela está no lugar onde a gente espera, onde o projeto diz que ela deveria ser. Por isso que eu falo sempre que a gestão do pós-obra, ela começa, na verdade, quando o cliente comprou o imóvel. Uhum. Né? Porque todo o material que é escolhido e comprado, toda a mão de obra utilizada, todos os projetos executados, eles vão afetar a nossa vida como consumidores depois que a gente entra dentro do sonho da gente, que é ter o imóvel, né? Então, você contratou um marceneiro para fazer o teu projeto. Se você não consegue ter as informações de onde ele pode furar sem ele estragar alguma coisa, isso é ruim. E a nossa plataforma ela fornece justamente isso. A construtora vai, durante a execução do empreendimento, da obra, já construindo essas informações personalizadas para cada cliente. Uhum. Então, você tem um acesso fácil através de um QR Code, através, né, de um token, onde você acessa as informações, tu coloca na mão dos profissionais que vão te atender, você tem acesso, ela traz dicas, né? Ela tem uma assistente virtual que te ajuda, ao invés de tu abrir um chamado com a construtora, hoje nós gostamos de nos autoatender, né? Então Uhum. você pode se autoatender, poxa, o dumper da churrasqueira, né? Como eu abro o dumper, como eu troco a senha da minha fechadura, tudo isso a plataforma traz em forma de dicas já para que a pessoa se autoatenda rapidamente, né? E sim, se necessário, ela faz o acesso à construtora, que recebe isso em tempo real e já consegue, né? Você mandando fotos, mandando vídeos, com as evidências do teu problema, ela consegue identificar muito mais rápido, Uhum. evitando idas e vindas no teu imóvel, né? E te deixando frustrado, porque vai 2, 3, 4 vezes e não te resolve o problema E rapidamente. toda essa conversa também fica registrada lá na Tudo plataforma, fica todos os chamados. registrado na plataforma. Então, na verdade, é um tripé da construtora, o cliente e todo mundo que fornece serviço para a construtora. Todo mundo utiliza a mesma plataforma. Por quê? Porque aí você consegue, como construtora, ter dados para transformar isso em inteligência operacional, né? Melhorar o teu produto, Uhum. evitar problemas em próximos empreendimentos, tudo isso você consegue. E a gente, como cliente, consegue ter as informações que precisa na palma da mão rapidamente. Uhum. E pensando na questão da implantação da própria plataforma, né? Acredito que seja mais complicado você implantar em prédios, né, mais antigos ou não. Depende do empreendimento, vocês conseguem fazer essa. Independe do empreendimento, né? Por quê? Porque a plataforma, né? Primeiro, ela está na nuvem, tu vai acessar ela, tu vai ganhar Uhum. um link, vai ganhar um QR Code. Então, eu já tenho um empreendimento pronto, mas eu quero fornecer uma experiência diferente para o meu cliente, eu quero coletar os dados do que está acontecendo para melhorar meus próximos produtos. A Uhum. gente te dá todo o apoio para você poder fazer a comunicação, que é o mais complicado, né? A Uhum. comunicação para o cliente final, o treinamento para ele. A plataforma ela foi desenhada sempre pensando assim: eu não posso dar mais do que 3 cliques como cliente para conseguir resolver o meu problema. Uhum. Então, dessa forma, o cliente na ponta, nós na ponta, quando vamos usar 2, 3 cliques e a gente tem acesso a toda a informação. Uhum. Então, o treinamento é muito rápido. E hoje, de fato, vocês se diferenciam no mercado por isso, por essa aproximação, né?
esse one-on-one com o cliente ou com a construtora. Exatamente, nós nos diferenciamos justamente porque nós trazemos a consultora para o centro do nosso negócio e o cliente dela junto, né? Porque ela só compra se ela puder resolver o problema do cliente dela e ela puder ter informações para melhorar o produto dela. Agora, tu já falou ali um pouquinho dos números que vocês alcançaram nessa jornada, e eu queria que tu comentasse um pouquinho os próximos passos que vocês vêm pensando aí a curto e médio prazo para a startup. Bom, nós temos um intuito aí, né, de atingir 1 milhão de lares, né? Mas isso é um planejamento de longo prazo. Então, step by step, nosso próximo passo é atingir 300 construtoras utilizando a nossa plataforma nesse ano de 2024, né? Estamos aí no caminho, já estamos com 140, então ainda falta um pouquinho, mas ainda temos 8 meses aí para consolidar isso. E investir em trazer algumas tecnologias novas, já que agora nós temos uma base de dados, as construtoras têm essa base de dados, onde a gente pode agora sim pensar em trazer inteligência artificial, trazer mineração de dados, para que traga ainda mais conhecimento com esses dados que as construtoras têm. Uhum. E cada vez mais assertividade, né, querendo ou não. Exatamente. Vocês estão no Centro de Inovação Blumenau, né, que é um espaço de inovação, né, do ecossistema, faz parte aqui não só de Blumenau, mas de mais 12 cidades que compõem. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho das vantagens de estar aqui, de como vocês fazem essa troca, né, de informações, de ideias, como é que vocês se relacionam com o ecossistema que está aqui. Bom, Ana, nós já somos graduados, né? Nós éramos uma startup incubada pelo Gênio, nós já somos graduados e ainda não saímos daqui. Por quê? Porque, como eu comentei antes até contigo, né? A gente vive muito de benchmark, né? Para aprender com os erros, acertos de todo mundo e poder melhorar. Se eu estou fora do ecossistema, eu preciso agendar com uma empresa, ter conhecidos. Aqui no centro de inovação, né, o benchmark é na porta, como eu comentei contigo. Eu vou lá, eu bato na porta, convido para um cafezinho, né? Esses dias nós estávamos aqui tentando resolver uma situação nossa, um contato com uma empresa aqui do CIB já nos ajudou, já nos deu uma dica. Então, é rápido, né? Como tem que ser uma startup, a decisão tem que ser tomada rápida, você tem que testar rápido, se errou, errou rápido, conserta, e isso proporciona, esse ambiente proporciona isso, né? Um acesso rápido, fácil, descontraído, né? Tá todo mundo lutando pelo seu espaço, pelo seu, né? Por ganhar alguma coisa, e essa troca é muito importante, faz a gente entender os erros e os acertos da gente e ter ideias, insights com os outros. E antes de finalizar, tá? Tu comentou também comigo que vocês participam, né? Tentam participar o máximo possível, mas principalmente de alguns eventos estratégicos, né? Principalmente que são da construção civil, e também você acaba palestrando em alguns, né? Como isso tem Sim. contribuído também para a visibilidade da marca, com certeza, né? Mas também para o crescimento de vocês. Bom, Ana, o setor da construção civil, ele é o segundo pior setor em transformação digital que nós temos no país, né? Isso é uma pesquisa da McKinsey. E o que possibilita participar desses eventos? É levar esse conhecimento, é mostrar que dados e informações, se bem utilizados, se bem analisados, eles trazem muita inteligência de negócio, eles trazem muita melhoria, né? E eu gosto muito de falar dessa questão, já falo desde 2020, né, de que o consumidor, o cliente tem que estar no centro das decisões e cada vez mais o uso da nossa plataforma prova que isso é verdade, né, que isso realmente traz um diferencial competitivo para as empresas. Então tá, a gente finaliza aqui. Muito obrigada pela tua participação no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast, uma parceria entre Economia SC, Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até o próximo!